Rosilene, rapaz, entrando, bom dia. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Pai, eu sei, Pai, eu sei. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Se tua presença, tua alegria é a minha força. Oh, oh, oh. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria. Se tua presença só traz alegria, oh, 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 tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Oh, Espírito de Deus. Oh. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado.
decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabes o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh Deus, oh Deus. Deus conhece tua estrutura, sabes o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabes o que está fazendo. Escuta, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia! Neton, bom dia, meu amigo. Vou parar de cantar, senão a gente não conclui os nossos capítulos devocional não, né? Aleluia. Depois a gente faz uma live só de adoração. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Quem tá online, dá um joinha aí pra gente dar o bom dia. Pra gente dar bom dia pra você. Quem tá online vai dando joinha, em nome de Jesus, pra mim poder dar bom dia pra você. Bom dia, Solange, minha filha adotiva. Vai conversar, viu? Bom dia, pastor Carlúcio, lindo, ungido, maravilhoso. Mas foi carne nem sangue que te revelou, viu? Minha esposa, bom dia. Bom dia, Abel Luiz, bom dia, Lara. Diaconisa Lara, buchudinha, ó, pra você. E pro príncipe que tá pra nascer. Bom dia, Cícera. Bom dia, pastor Jadaías. Bom dia, Ilma. Cadê o nego, Ilma? Todo dia eu pergunto, né?
Bom dia, Beto, maninho, Valberto, meu irmão. Bom dia, te amo, cara. Lara, diaconisa de novo, bom dia, bom dia. Bom dia de ontem e um bom dia de hoje, né, Lara? Rosilene tá conosco. Bom dia, Rosilene. Bom dia, Tiagão, meu filho. Jeane, bom dia. Livânia, lá do Maracanaú, bom dia. Neton, bom dia. Evangelista, vamos marcar nossa live aí pra gente estar junto, viu, Vaso? Tá junto de manhã nós dois. Toda vez eu pergunto pelo nego e toda vez a Ilma me responde, ele tá trabalhando. Cadê o pastor Jedaías pra gente chamar pra estar conosco hoje de manhã, nos abençoando com a palavra abençoada aí, nós vamos sabatinar o pastor. Ô, Jesus, cadê tu, apóstolo? Cadê o meu pastor? O Jedim, cadê o Jedim? Cadê você, Jedim? Dá um oi aí pra mim. Pra me te chamar aqui, jovem. Jovem assim, né? Aqui, vamos lá. Trazer aqui com o pastor Dias. Bom dia, vamos nos achegando a Deus. Que manhã maravilhosa. E aí, profeta? Cabelo feio, Tu tá no... Sabe que E deu aí, pra ouvir, né? pastorzão? Sabe que deu Bom pra dia. ouvir, né? Como é? Tu sabe que deu pra ouvir, né? Cabelo feio, mas você doido. Tu tá no projeto, cara? Tô no Olha a projeto, Janaí, cara, tua Aqui é igual irmã. cantiga de grilo, meu amigo. Não para não de trabalhar, não. É direto. Bom dia, Janaí. Eu não tô falando contigo, não, tô falando com a tua irmã agora. Bom dia, Janaí. Vigia, Carlos. Bom dia, Vivi. E aí, cara, como é que tá as coisas? Me conta. Rapaz, estamos aí nessa maratona. Na verdade, nós estamos na linha de frente, né? Combatendo aí, ajudando Sim. as famílias. Nós trabalhamos com um projeto social da nossa igreja, ou da comunidade aqui do Bom Jardim, na verdade. Do Bom Jardim, temos mais 2 projetos no Maracanaú e temos também um interior de São João do Aruaru, né? Então, assim... Aruaru, né? Aruaru. Aruaru. Então, assim, tem sido assim, bem corrido para nós, para mim, que faço parte da direção, né, do Imagina, projeto. amigo. E nós decidimos fazer cestas básicas, kit de higiene para as crianças, para as famílias. Deus Glória tem a sido Deus. tão generoso, né? A ONG que a gente tem a parceria tem um recurso e esse recurso está sendo todo canalizado para esse fim de alimentos, né? De cuidado com a família. Glória E a hoje Deus. eu já entreguei uma média de 1.600 cestas básicas. Né? Aleluia. Glória a Entregamos Deus. uma parte no mês de março e agora no mês de abril já entreguei mais de 700 cestas básicas com kit de higiene. E tem sido assim muito exaustivo o nosso trabalho, tem sido uma correria muito grande. Mas tem sido muito prazeroso também, sabe? A gente tem visto o mover de Deus Amém. através da nossa vida, através do projeto. Nós não só estamos entregando o alimento, a gente separou uma sala e afastamos as cadeiras, né? Deixamos distante umas das outras e estamos fazendo primeiro um devocionalzinho pequeno, mas tem um devocional, tem uma oração, Glória tem uma a leitura Deus. bíblica e eles saem daqui alimentados espiritualmente e alimentado com o alimento, né? Com o quilo, com Sim. a cesta básica. Sim. E eu acho tão interessante, pastor, que nós estamos vendo no rosto da comunidade assim um desespero, uma desesperança. Não desespero, porque o desespero é aquela loucura, né? Mas uma desesperança. Parece que as pessoas não estão mais acreditando que nós iremos passar por isso. E nós vamos passar. Em nome de Jesus, nós iremos passar. Em nome de Jesus. Isso vai acabar, essa pandemia vai passar, esse vírus... Glória a Deus, eu creio. Vai perder a força e nós iremos voltar às nossas atividades normais, com a igreja, com as escolas, com o projeto. A vida vai voltar ao normal, em nome de Jesus, Amém. né? E eu acho que... Ontem eu estava numa live com o pastor Nonato, você até entrou, né?
O Não deu nem para Nonato. citar o seu nome, porque ele estava na palavra do Senhor Jesus, Tranquilo. né? Tá na bênção. Mas nós estávamos falando ontem um assunto interessante que era a relevância da igreja nos dias atuais, né? Como que nós estamos sendo relevantes, né? E hoje, realmente, nós estamos nos sentindo como igreja. A verdade é essa, né? Hoje, a igreja está se movimentando para um lado e para o outro. Teve uma frase que eu achei muito interessante nesses dias, que dizia assim, se não houvesse os cultos online e as internet, você continuaria sendo igreja? Porque hoje nós não estamos mais presenciais, né? Esses dias Sim, nós não sim, estamos podendo nos reunir presencialmente. sim. E será que se não tivesse os cultos online, se não tivesse as lives, não tivesse os devocionais aí brilhantes dos nossos pastores, terra do avivamento, aleluia, né? Se não houvesse isso, nós ainda estávamos sendo igreja, nós estávamos ainda atuando como igreja, então acho que isso é um assunto muito forte. E A verdade, Edinho, é que um pouquinho aqui, né? Deu uma travada. Carlos? A- Acho que travou. Indo, Jardim. Aleluia. Pronto, eu acho que voltou, né? Eu estou ouvindo, mas está travado o Voltou? vídeo. Misericórdia de Jesus. Ainda não. Ó, Tá me Jesus. ouvindo? Vai dar? Agora eu tô. Pronto, tá me vendo também? Hã? Agora tô. Agora sim, funcionando. São duas vias, né, amigo? São duas vias, a verdade, né? A primeira, Deus está trazendo avivamento, não só do coronavírus, não mas que marcado na história, né? Nós já estamos, devido aos plantios dos homens, e nós estamos beirando o avivamento. Mas em contrapartida a isso, tá me ouvindo direitinho? Tá meio que falhando assim. Tá me ouvindo direitinho? Vai lá, tô tentando captar. Pois fala aí, fala tu aí, fala. Fala pra mim, fala. Oh, Jesus, abençoa o teu filho. Desentope esses fios da internet do teu filho. Oh, Cara, essa época de chuva acaba dando alguns probleminhas na internet. Sim, então duas vias. A primeira via muitas pessoas vão aceitar Cristo, muitas pessoas vão se reconciliar. E a segunda via, a segunda mão, né? É essa geração que está aproveitando essa liberdade para se distanciar, né? Para pecar, para estar longe, para tá sem igreja, tá sem culto. São muitas famílias que não estão assistindo o culto, nem o culto online, né? Não estão conseguindo participar do culto online devido à internet, devido, sei lá, muitas coisas, né, amigo? Então acaba que se distancia mesmo, né? Uma geração que tá ficando bem distante, né? Tá dando para ouvir direitinho? Tá falhando? Como é que tá aí? Agora tá bom, tá ótimo. Pronto. Então nós temos enfrentado como igreja essas duas mãos, né? Uma mão de um grande avivamento. Nos nossos devocionais, nós temos pessoas aceitando a Jesus, né? Eu vi de uma igreja de um pastor amigo que 97 pessoas aceitaram a Jesus num domingo, cara. Glória a Deus. Isso é muito lindo, né? Mas em contrapartida, existe uma geração que está aproveitando essa liberdade para estar longe, né? E que Deus nos dê a estratégia certa, né? Eu acho que isso aí vai ser um grande desafio para nós como pastores, né? Sim. Poder ajudar a igreja. Eu acho que esse momento é o momento que a gente tem que estar se conectando com as pessoas, se conectando com os membros da nossa igreja, vendo a limitação, né? Vendo a limitação deles, porque Sim. não sei no seu contexto, mas no meu contexto, a gente tem um grupo de pessoas, muitas pessoas assim já da melhor idade, né? Pessoas que ainda são da outra geração. E eles têm limitações, eles não têm smartphone, não têm smart TV. Exato. E eles são. E alguns que têm, escolhem assim, não, eu não vou assistir culto pelo celular. Como vai ser? Celular
é para receber ligação do, do governo sobre aí o sustento aí, emergencial. Não é para assistir culto, não. O culto tem que ser na igreja, tem que dar glória a Deus, tem que bater palma, tem que estar no reteté. Glória a Deus. Mas Glória a também Deus. eu estou sentindo falta dos jovens, né? Eu estou sentindo falta dos jovens, porque os jovens estão antenados. Eu acredito que os nossos jovens da nossa igreja, 95% dos nossos jovens, eles têm smart, tem um... Com certeza, um celular que dê para conectar, né? Eles deixam de vestir uma roupinha melhor para comprar um celular, deixam de fazer qualquer outra coisa para poder pagar a internet. E eles estão aí. Mas aonde é que eles estão? Né? Se não estão conosco nos cultos online, o que é que eles estão assistindo? Né? O que é que eles estão falando de quê? Essa é a minha indagação, certo? Sim, sim. Amigo, eu quero primeiro... Fala, viu? Sim. Vai. Tu fala, porque eu falo demais, mas Ixi, então somos dois. Aí. Vai dar certo. Eu quero só pedir aos irmãos duas coisas, né? A primeira é já separa a tua Bíblia em Romanos, capítulo 7, que é o nosso capítulo de hoje, tá bom? Nosso devocional é um capítulo por dia. Então separa a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7, com a tua caneta. A caneta é para ir marcando já os versículos que te chamaram a atenção, tá bom, queridos? A segunda coisa que eu quero pedir é clica nesse aviãozinho, nessa seta, e começa a acordar os irmãos que estão dormindo. A chuva tá boa, mas começa a acordar os teus discípulos para que estejam aqui na live conosco, no nosso devocional, para aprender um pouquinho mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aí, pastorzão, enquanto o pessoal tá abrindo aí a Bíblia, eu quero agradecer. Eu imagino como deva estar a correria por aí. Tu tá me ouvindo direitinho, tá? Tô sim, é porque eu tô convidando aqui os meus amigos também. Ah, não, show. Eu quero te agradecer mesmo por essa manhã. Eu sei que deve estar uma correria louca aí, que a gente tem tentado se falar por telefone e a gente não tem conseguido, né? Mas é bênção demais, é bênção você estar aqui de manhã nos abençoando. Só tem 16 mil pessoas aqui online, só 16 mil, mas daqui a pouco chega no... Amém. Então eu quero te agradecer. E a nossa leitura de hoje é Romanos capítulo 7. Tu quer ler o Romanos para nós? Pode ler? Posso ler. Bom que eu vejo tua versão. Eu gosto muito... Na verdade, ultimamente eu tenho usado muito a nova versão internacional, NVI. Certo? Eu acho uma linguagem bem atual para nós, né? Sim. Vamos lá? Então, o versículo 1 diz: Meus irmãos, falo a vocês como a pessoa que conhece a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Sim, é para ler o capítulo todo, né? Capítulo todo. Tá. É bem. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E o mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para permanecerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que vivamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade
eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-se e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Eita, Jesus. Estamos indo, né? 20, estamos no 20 Pode agora. continuar. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-se prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Eita, Aleluia. Jesus, é muito forte, viu? Aleluia. Que capítulo forte, né, amigo? É muito forte. Que capítulo forte. Aí, galerinha, vocês vão colocando os versículos, viu, pastor Jadaías? Amém. A gente tem a opção de... Temos duas opções, nós dois, né? Para discorrer hoje. A gente pode ir falando sobre os textos, né? E seria bom a gente dar uma destrinchada legal para que o pessoal possa entender. E enquanto isso, algumas pessoas vão estar colocando os versículos que chamaram a atenção. E aí a gente pode estar compartilhando esses versículos e falando um pouquinho sobre eles também. Tá bom? Okay. Ou seja, existe uma liberdade nessa manhã para a gente poder trabalhar esse texto, né? Para a gente não ficar preso só ao que nós achamos, né? Glória a Deus. Amém. Então só para a galerinha que está nos acompanhando, a galera um abraço aqui pro meu amigo Felipe Mendes. Tá em casa, você tá... Ah, tá em casa não, tu não tá em casa não, tá no projeto. Então só para dar uma acompanhada aqui a galerinha, o livro de Romanos, todos os livros, né, as cartas, elas não tinham essa divisão, né? Ela era escrita por carta, então acaba que quando a gente lê, faz essa divisão de capítulo e de versículo, mas na verdade não existia essa divisão de capítulo e de versículo. Foi criado para a gente poder ter uma ordem. Mas quando você percebe aqui no versículo, no último capítulo que a gente leu, que foi o 6, para o 7, ele já dá uma continuidade falando sobre a lei, né? Ele encerra, ele encerra justamente no 6 de ontem, que a gente não conseguiu terminar. Eu estava com o Joseni, um pastorzão. Não era o teu irmão, era outro Joseni, né? E a gente não conseguiu encerrar, a gente ficou até o finalzinho. Mas o final do versículo 23, do 6, ele já encerra falando porque o salário do pecado é a morte
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Então ele já termina falando um pouquinho de pecado, já termina falando sobre a graça, fala sobre vida eterna. E aí entra no capítulo 7 de Romanos, já batendo muito sobre a questão da lei que ele tem discorrido, o apóstolo Paulo tem discorrido nesse assunto desde o primeiro capítulo. Batendo sobre a lei, falando sobre a lei, e aí a gente vai encontrar vários versículos falando sobre essa lei. Amém, pastorzão? Amém, é isso aí. Fale aí para nós. Fique à vontade. Não, eu acho muito interessante o apóstolo Paulo, o zelo que ele tem, né? Que ele teve de ensinar as igrejas, a qual ele pôde iniciar e a qual ele pôde acompanhar de longe, mesmo através das suas cartas, né? Ontem eu estava falando da igreja primitiva. E quando a gente fala um pouco da igreja primitiva, a gente dá um romance assim na igreja primitiva, acreditando que a igreja primitiva não tinha problema. Mas, na verdade, já existiam muitos problemas lá na igreja primitiva. E é tão provável que todas essas cartas que Paulo escreve aos Romanos, escreve aos Filipenses, escreve aos Coríntios, escreve tantas cartas, e a Tito, o discípulo dele amado, né? Revelando, mostrando que a igreja já tinha muitos problemas, muitas dificuldades. E os romanos, eu acho que é o triunfo de Paulo, porque eu acho que Paulo, ele desejava tanto ir para Roma, e até alguns estudos, alguns pensamentos que acreditam que Paulo poderia ter vivido um pouco mais, poderia ter contribuído um pouco mais para o evangelho, se ele não tivesse na cabeça dele um desejo tão grande de ir para Roma. Tá entendendo? Então ele teve esse desejo tão grande de ir para Roma e sofreu naufrágio, sofreu situações muito complicadas, ficou preso em Roma. Ele não foi visitar o Vaticano, não. Na verdade, Paulo chegou em Roma e como prisioneiro. E aí, o que acontece? A pastora Renata só não tinha problema com a internet. O resto tinha. Verdade, pastora? A pastora aí é bem ativa, né? Os bastidores. Então, mas o Paulo, ele tinha essa preocupação de trazer um ensinamento para aquele povo, né? Para a igreja. E a questão da lei. E aí, o Paulo, ele era um mestre da lei, né? Porque ele estudou, né, bastante a lei, inclusive ele matava, né, matava os cristãos, né, perseguia os cristãos, porque ele era zeloso da lei. Só que aí ele tem um encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Aí ele tem esse encontro com o Senhor Jesus e ele se transforma, ele mudou totalmente. Foi uma metanoia que aconteceu na vida de Paulo. E esse texto aqui, de Romanos capítulo 5, é muito, muito, muito forte, né? Fala do casamento, fala... Ele faz um paralelo, né? Ele faz um paralelo da lei. Faz esse paralelo, exatamente. Usando o casamento, né? Usando o casamento. E às vezes as pessoas pensam, né? Se prende muito. Eu acho que o maior problema nosso nos dias atuais, e não só nos dias atuais, mas do ser humano, é pegar um texto isolado, pegar um texto e querer fazer uma teologia em cima desse texto. Um texto sem um contexto, sem um pretexto, ele se torna uma heresia até. Corre o risco de se tornar uma heresia. Mas a Bíblia, ela própria se interpreta. Então, se a gente vai lendo, e essa questão do casamento, ele já faz um paralelo com a lei e a carne, né? Então, ele cita a parte do casamento, mas fazendo esse paralelo, sim, com a lei e com a lei, o pecado, a nossa carne. É porque, na verdade, amigo, você vai ver capítulos anteriores, né? Que o apóstolo Paulo começa a falar, porque, na verdade, é até uma grande luta entre o apóstolo Paulo, né? Ele começa a falar justamente sobre a circuncisão, sobre a lei,
Porque, na verdade, os judeus, eles tinham isso, os judeus cristãos daquela época, eles tinham a circuncisão como uma forma de dizer somos cristãos, né? Então, eles batiam muito nisso, eles não acreditavam que alguém que não fosse circuncidado não seria um cristão, né? Então, aí o apóstolo Paulo bate muito na questão da circuncisão, até o capítulo 6, ele bateu muito sobre a circuncisão para defender isso, e agora ele já entra na lei, porque o pessoal, o povo daquela época, eles eram muito tapados, né? Ele começa a bater na lei, começa a falar da lei, começa a falar dessa graça. E ele faz justamente esse paralelo. Enquanto o marido está vivo, se a mulher se relacionar com outro, ela comete adultério. Mas se houver a morte, né, aí ela está isenta disso, né? Aí a minha cunhada colocou o versículo 6 aqui, minha cunhada Dani, que eu achei muito forte, para a gente dar uma iniciada aqui no texto, tá? Tá. Ela colocou o versículo 6 que diz assim, ó. A minha versão é uma, a tua é outra. Tá. Eu vou ler na minha aqui, ó. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, presos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra, né? Então ele já continua batendo nessa questão da letra, de viver só a letra, né? Mas que nós estamos numa geração, numa época, que nós precisamos viver essa novidade de espírito, né? Essa nova vida que Deus tem nos dado, né? E não nos prender, na verdade, só a lei. Isso. Amém? Amém. Pode falar, eu tô te ouvindo, sou seu servo. Pois é isso aí, né? Eu acho que a graça, né? Eu tô aqui só para te ouvir. Não faça isso comigo, não. Você é o santo apóstolo. Então, a lei, a graça, na verdade, ela nos trouxe a libertação até da lei, né? Eu acredito que não isolando a lei, não neutralizando a ação da lei, porque a lei, ela, como o versículo falou, alguns versículos aqui, mais à frente, foi necessário para que mostrasse o pecado, para que a gente pudesse entender a nossa natureza pecaminosa na terra. Mas hoje nós não estamos mais vivendo debaixo da lei, do jugo, né? Do tradicionalismo, até do judaísmo, né? Porque, como você vinha falando sobre a questão da incircuncisão ou da circuncisão, ela é uma tradição judaica como se tornou como lei, era uma tradição humana, judaica. Deus orientou até para poder haver uma separação entre os povos, né? Entre o povo. Uma forma de aliança, né? Isso, uma forma de aliança, mas que hoje, na graça, nós não precisamos mais nos submeter a isso, não precisamos mais estar debaixo dessas práticas judaizantes, né? Então, hoje nós vivemos pela graça. Agora, aí é onde está o X da questão. Porque viver pela lei é muito difícil. Mas viver pela graça gera uma responsabilidade ainda maior. Porque a lei diz, né? Não devemos adulterar. Mas a graça diz, aquele que pelo menos olhar e desejar, pensar, já está cometendo o ato de adultério. Então, não é que a graça ela veio facilitar a nossa vida, não, com relação ao pecado. Pelo contrário, ela gerou em nós mais uma responsabilidade. Não preso no sentido rígido da lei, mas preso como escravo, Paulo também disse, como escravo de Cristo agora, com entendimento, com a mente, né? com o nosso entendimento. Né? Sim. É isso aí, pastorzão. O apóstolo Paulo, ele entra na lei e ele bate muito no pecado, né? Ele fala muito da questão do pecado, até da guerra que ele tá vivendo, ou pelo menos ele faz um paralelo a isso, né? E quando a gente fala do pecado, a gente sabe que o pecado é uma opção, né? Pecar é opcional. Você peca se você quiser, né? Mas a consequência não, né? O pecado você escolhe, a consequência você não escolhe não. Você escolhe o pecado que você quer cometer, mas a consequência você não escolhe não.
A consequência ela é inevitável, né? E não é fato, não é um fato de Deus não te perdoar. Pelo contrário, Deus te perdoa, né? Deus libera perdão. Essa graça ela entra, que a graça é o quê? É o favor imerecido, né? É um presente que eu não mereço. É o próprio Deus liberando para nós algo que nós não merecemos. Isso é graça. O perdão que muitas vezes nós não merecemos. Mas é o fato de Deus nos perdoar, e é isso que a gente precisa entender. O fato de Deus liberar perdão sobre nós não quer dizer que Deus arrancou as consequências. É tão forte que quando a gente estuda todos os personagens da Bíblia, a gente percebe que Deus fez questão de deixar escrito na Bíblia os pecados, os acertos e os erros. Por quê? Porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não esconde pecado de ninguém. Deus não poupa ninguém, filho. Né? Lógico, Deus derrama graça, Deus derrama misericórdia. As misericórdias se renovam todas as manhãs. E isso é uma dádiva para nós. Né? Isso é uma causa de não sermos consumidos. Mas as consequências vêm. Você vê pela história de Davi, você vê pela história de grandes homens de Deus, de Josué. Né? O povo pecou e eles perderam uma grande guerra para uma cidade chamada Ai. Porque tinha pecado no meio deles. E quando Josué, se não me engano Josué capítulo 7, que ele vai orar a Deus, ele vai fazer um clamor. Senhor, o povo pecou. Senhor, por que nós perdemos? Por que nós estamos sendo humilhados? Aí Deus diz assim, se levanta e tira do teu meio o que é maldito, que é pecado. Porque enquanto você não tirar, eu, Senhor, não serei mais com vocês. Né? E isso é muito forte. Deus liberar uma palavra dessa para um povo, dizer, olha, enquanto vocês não tirar o que é pecado, o que é maldito, eu não vou ser com vocês. Eu não vou abençoar vocês, eu não vou estar com vocês. Né? E assim aconteceu, né? E Deus revelou que Deus revela a Josué a tribo, Deus revela a família, a casa, a tenda, a pessoa. Ou seja, Deus é um Deus de clareza, né, filho? Verdade. Deus é um Deus de clareza. O Leandro é um dos jovens da nossa igreja, que por enquanto ainda é jovem, daqui a pouco ele vai casar. Se pecar é escolha, por que não paramos de pecar? É uma pergunta, né? Se pecar é uma escolha, por que não paramos de pecar? É a velha guerra, filho. É a guerra. Já vai entrar nisso aqui, ó. É a guerra. Nós escolhemos pecar. Né? Nós não paramos por... Eu posso usar a palavra certa? Pode dizer, chefe. Meu irmão, nós não paramos de pecar porque às vezes nós não temos vergonha na cara. Né? Nós precisamos... O parar de pecar é uma decisão. Nós precisamos tomar essa decisão. Né? Tem uma bispa aqui conosco, lá do Rio de Janeiro. Gedinho. Eita, Jesus. Seja bem-vindo. Tá no Instagram dela, tá Pastores, Manuel e Janaína, mas é bispa, viu? Vou mandar ela mudar esse Instagram aí. É bispa, a bispa. E ela colocou assim, ó. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Não passa. Né? Então, você escolhe pecar. Você escolhe pecar. Mas você não escolhe as consequências. Verdade. As consequências vão vir, as consequências vêm. E faz parte do nosso processo de arrependimento participar, receber, entender cada consequência. Faz parte. Você vê que Davi, quando o pessoal queria apedrejar, estava esculhambando Davi, e os valentes de Davi dizem assim, não, nós vamos lá, vamos matar isso. Não. Pode deixar, eu mereço tudo isso. Né? É um processo, né? Tudo isso é um processo. E por que nós não paramos de pecar? Porque nós não queremos, filho. Porque o pecado, ele é uma opção. Mas o pecado, ele é algo bom. O pecado, ele é algo bom. Por que a gente não para de pecar? Porque pecar é bom, filho. Pecar faz bem para essa carne ré aqui, ó. Pecar é bom. Só traz consequências trágicas, mas pecar é bom. Oxê. Se não fosse, a gente não estava cometendo. Pode continuar, Ele falou aqui de novo. Aquele que peca e deixa alcança misericórdia. Eu acho que aí é o segredo, né? Na verdade, o texto é aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Verdade. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O falar e o deixar, que é o metanoia, a mudança de mente, né? Exatamente, alcança misericórdia. Então isso é
é uma dádiva que Deus tem nos dado, né? É uma bênção, né? Porque Jesus, ele hoje, ele se tornou, ele é o nosso advogado, aquele que intercede por nós, né? Aquele que cuida, que perdoa, aquele que no tribunal, ele simplesmente está ao nosso favor. Sim. Né? Sabemos que a questão da consequência, isso aí não tem como a gente fugir. Agora, eu também acredito que Deus, a misericórdia dele, né? Deus é muito misericordioso, né? A consequência, ela não vem para matar. Porque não. se fosse para matar, Deus já deixava logo morrer logo. Não. Pelos pecados, pelas coisas e tudo tal, né? Não é nem o objetivo de Deus nos matar, né, amigo? Não é nem o objetivo de Deus nos matar, né? Porque se fosse, a gente não tava nem nessa live hoje. Exatamente. Então, assim, vai vir, vem, a consequência vai vir sim. Só que a gente, com Cristo, foi o que Davi escolheu, né? Davi fez uma escolha com relação à consequência do seu pecado. Sim. Né? Ele sofreu muito, a espada não cessou, a espada na casa de Davi. A morte não parou na sua casa. A morte e a vergonha, os seus próprios filhos, adulterou teve relações com as suas concubinas, dos seus pais, do seu pai. Então, quer dizer, foi assim, uma coisa muito terrível que aconteceu na vida de Davi, né? Na casa de Davi, né? A consequência ele pagou, né? Vamos assim dizer, né? Mas também ele esteve com Deus. E aí Davi, ele foi considerado o quê? O homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por causa da sua humildade, humilhação, de buscar o perdão de Deus, né? Muito interessante. Tem mais perguntas aí, né? Sim. Deixa eu só ler aqui o versículo 12, né? Certo. A consequência é orientar para que aprendamos que o pecado não vai nos levar para o céu, mas sim a morte. O versículo 12 fala sobre a lei, né? Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, né? Então o apóstolo Paulo fala até alguns versículos antes, versículo 10, ele fala, o mandamento que era para a vida, eu achei que era para a morte. Né? Eu achei que era para a morte. Eu achei que era para a morte, mas é para a vida. Né? O mandamento é uma forma de nós podermos nos relacionar com Deus. É um limite que Deus estabelece, né, filho? É como se... Sim, pode falar. Eu me lembrei agora do texto que a gente sempre utiliza na Santa Ceia, né? E a gente diz assim... 28, versículo 28, se eu não me engano, examine-se, pois, a si mesmo e toma desse pão e toma desse vinho, né? Então, quer dizer, a situação é se examinar, né? E não é uma condenação, porque de uma certa forma as igrejas acabam ensinando uma coisa bem complicado, porque cada igreja tem uma forma de trabalhar, né? Sim. Mas assim, quando a pessoa se examina, quando a pessoa olha para dentro de si, olha para dentro da pessoa, vê, puxa, eu pequei, puxa, eu estou errado, eu preciso pedir perdão ao Senhor. Nesse momento que gerou um arrependimento, gerou ali, né, pedindo ajuda ao Senhor, sabendo que a gente é pecador mesmo, passamos por essas situações, naquele momento ali que a gente pede perdão, Deus libera perdão para a gente, nós já nos tornamos aptos a tomar a Santa Ceia. Mas Sim. O problema é que tem muita gente que usa esse texto para condenar. E condenando, a pessoa fica totalmente distante de Deus. É uma doideira. Gente, na verdade é aí, Jedim, é aí que entra a questão da lei e da graça. A lei é impossível ser cumprida. Isso. É impossível. Isso. Né? A graça, ela já nos ensina que mesmo sem merecer, mesmo não sendo merecedores, Deus nos permite, Deus nos abençoa. A questão da Santa Ceia é um grande exemplo. Examine-se a si mesmo. Esse examinar, irmão, você vai perceber que você não está bem para serrar, muitas vezes. Mas ele diz, examine-se a si mesmo e assim coma do pão
coma do pão e beba do vinho. Ou seja, examine-se, mas não deixe de participar. Seja um participante dessa Santa Ceia. Né? Então é aí que entra a questão da graça. A graça, ela não vai nos mostrar, ela vai nos mostrar que nós não merecemos. A graça, ela vai mostrar que nós não somos dignos. A graça, ela vai nos mostrar que nós somos pecadores. Mas ela também vai mostrar outra coisa. Ela vai mostrar que o preço já foi pago por ele. Sim. Ela vai mostrar que mesmo não merecendo, ele preparou uma morada para nós no céu, filho. Verdade. Isso aí. Amém? Esse é Glória a Deus. Que bate-papo legal, né? Agora essa é a lógica. Leu 15. Leu 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas faço o que odeio. 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Aí vai para o 17 e encerra aqui. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, isso aqui é muito forte. Ei, Gerinho, só o 19 também, só o 19 para acabar de destruir. 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ei, irmão, quem falou isso? Quem foi? Quem foi que falou isso? Apóstolo Paulo, cara. Foi aquele cara que diz assim: sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Cara, apóstolo Paulo foi o cara que ganhou o mundo, evangelizou o mundo inteiro, de ponta a ponta. Foi um cara que conseguiu mostrar a graça. É o maior escritor da Bíblia, né? O maior, o que tem mais escritos, né? E segundo ele, eu sou o maior de todos os apóstolos, né? Não é o maior de todos os apóstolos, né? E ele precisou se defender muito tempo, muitas vezes, né, no seu apostolado, né? E podemos dizer o apóstolo do gentio, né? Então, é esse cara, e ele está dizendo aqui para nós, o versículo 19 diz: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. É por quê? Porque ele ainda não foi glorificado, irmãos. Porque nele ainda habita uma natureza humana. Em mim ainda habita uma natureza humana. Em você ainda habita uma natureza humana. E que nós precisamos mortificar essa natureza todos os dias. A justificação, ela é garantida. Nós fomos justificados em Cristo. Mas a santificação, ela é paulatinamente. É um processo. É um processo, vai passando. Isso aqui, eu há poucos dias, antes de ontem, na verdade, quarta-feira, eu fiz uma live e falei as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu assisti uma parte. E nenhum dos dois nós recebemos de uma vez. Não é um delete, né? Você vai lá no computador, seleciona todo aquele texto ali, aperta o delete, apagou tudo. Ou então você vai lá, bota o Ctrl+C, Ctrl+V. Quem dera. Tudo. Quem dera fosse. Tudo é um processo. É um processo de deixar as obras da carne, é um processo de deixar receber o fruto do Espírito. Então, quem está falando aqui, o apóstolo Paulo, ele está dizendo: irmãos, eu ainda tenho a natureza humana, ainda tenho a natureza pecaminosa, a natureza adâmica. E agora, fazer o quê? Vamos mortificar ela, irmãos, né? E o pastor Luiz Hermínio, ele gosta muito de dizer assim: eu quero que vocês morram, né? Então, isso aí é o segredo, é morrer para o mundo, morrer para os desejos da carne, morrer para os desejos da nossa natureza, morrer para o pecado. Pastor, é fácil? Não, irmão, não é fácil, é difícil. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Uma vez eu conversando com um irmão, que ele foi transformado, hoje ele é um crente em Cristo Jesus, mas ele já foi um usuário de droga, ele já foi um cara envolvido com facção, já matou pessoas, um cara temido na região que ele mora. E eu perguntei: e aí, irmão, como é? Porque eu vejo ele cantando e sabe, louvando a Deus, é aquele cara empolgado,
falando da palavra de Deus. Eu disse, e aí, cara, me diz aí uma coisa. Porque eu tenho meus conflitos. Eu tenho os meus fantasmas, né? Aí eu vejo ele cantando, aquela alegria toda. Eu disse assim, e aí, cara, me diz aí uma coisa. Nunca dá assim uma... Vontade de matar alguém. Aí ele disse assim, ei, pastor, é todo dia. Ei, Jadaí. Nunca dá assim uma vontade de matar alguém, não. Não, ele disse uma vez, Ô, você sabe Jesus. quem é, né? Eu vou poder falar um exemplo. Ele estava no centro da cidade de moto e uma van, uma Topic, deu um tranca nele, né, na moto, né? Você sabe que moto é um pouco discriminado mesmo pelos transportes, né? Sim. E ele, naquela hora ali, a carne reinou, a natureza humana reinou, e aí ele foi, bateu assim no vidro assim, e ele disse pro motorista, cara, tu é muito corajoso, né? Tu é muito corajoso. E o cara tomou um susto. E aí o sinal abriu, o cara saiu logo, aí o Espírito Santo falou para ele, diz assim, e tu é muito medroso, né? Voltou de novo para essa carne, né? Tá dando lugar de novo à carne. Aí, Jesus, me perdoa, meu Deus. Então, é isso, irmão. É uma luta permanente. A luta é permanente. A maior luta de Paulo aqui, Jardim, era não voltar a ser Saulo, né? Isso. A maior luta de Paulo era não voltar a ser Saulo por conta da lei, mas sim para viver na graça, né? Viver na graça. E tem uma frase bem interessante que eu até coloquei para o meu filho espiritual fazer um cartaz, as frasezinhas nossas, né? Quem você alimenta, vence. Né? Quem você alimenta, vence. Então é uma guerra todos os dias, a nossa carne contra o nosso espírito. E quem nós alimentarmos vai vencer. Vai vencer. Ou vence nossa carne ou vence nosso espírito. Mas a gente define quem vai vencer através do alimento. Né? Se os nossos jovens não estão nas nossas lives, que alimento eles estão comendo? Né? Onde eles estão? Né? Então eis a preocupação nossa. Que alimento você está comendo? É alimento espiritual que vai te fortalecer? Ou é alimento que vai te enfraquecer? Quem você alimenta, vence. Eu achei forte aqui o que o Pedro colocou aqui. O Pedro 3188 Soares @gmail.com.7. Pedro acaba ele diz assim, Paulo era um referencial e não um total modelo. O modelo é Jesus. E é o versículo 24 e 25. Nós temos um minuto e meio para terminar. Pode falar, pode falar. Então, bem rapidinho. 24 e 25, bem rapidinho. Miserável homem que sou, né? Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem, irmãos? Quem vai nos libertar? Quem vai poder fazer algo por nós? Eu digo para você, quem? Jesus. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Ele vai nos libertar. De modo que, com a mente, ó, o próprio, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei e do pecado. Então, é Cristo que vai gerar dentro de nós. É Cristo. Então, a solução, o modelo, o espelho, aonde temos que olhar é para Cristo. Né? Glória a Deus. Ontem eu falei uma coisa tão interessante, eu, pastor Nonato, e perguntei qual é a mensagem que a igreja deve levar hoje. Qual a mensagem nós devemos estar anunciando? E eu esperei que ele falasse qualquer uma outra. Aí ele disse assim, a mensagem de Cristo. E é isso, irmão. Nós temos que se prender à mensagem de Cristo. É Cristo de manhã, de tarde, de noite, toda hora. Glória a Deus. É para ele que nós temos que olhar. Porque todos nós, homens, nós somos falhos. Só tentar encerrar, ler o versículo 22, né? Que o meu interior, eu sei que no meu interior eu tenho prazer na tua lei. Cara, que texto massa. Né? A gente sabe que o nosso interior, ele clama pelo Senhor, ele tem prazer na lei do Senhor. É a música do Davi Sasser, né? No meu interior, o meu interior tem prazer na tua lei. E que permaneça assim, em nome de Jesus. Amém, Jardim? Obrigado por essa manhã tão maravilhosa. Vamos ver outra manhã pra gente estar junto aí, viu? Amém. Te amo, cara. E me liga aí depois da live. Tá bom, querido. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Cheirão.